pelo simpósio, pela sua causa, né? Então, obrigado pelo convite mais uma vez. E coube a mim falar sobre a parte de abordagem nutricional para otimizar a recuperação de atletas. Bem, fazendo uma breve introdução, por que é importante a gente pensar na recuperação de atletas? Primeiro, né, podemos citar a questão da preparação do corpo para uma próxima sessão de treinamento, podemos citar a questão da amenização do risco de lesão, amenização de dor e também é essencial para o aumento da resistência física, assim como a melhora da composição corporal, certo? E aí, como a minha abordagem aqui vai ser voltado para a nutrição, o que é que a nutrição ela tem relação nesse aspecto? Então, quando a gente pensa na abordagem nutricional, pensando aí na recuperação de atletas, a gente pode citar a recuperação do glicogênio, tanto muscular quanto hepático, a reposição de líquidos, como também eletrólitos. Melhor usar o microfone. Oi, tudo bem? Então, quando a gente pode falar sobre reposições de glicogênio, reposições hidroeletrolíticas, síntese e reparação muscular, assim como redução da inflamação e estresse oxidativo, manutenção da função imune e também um suporte mental e do sono. Então, a nutrição ela vai desencadear um papel importantíssimo em todos esses aspectos e eu vou trazer para vocês aqui algumas coisinhas importantes relacionadas a cada tópico que a nutrição ela pode ajudar na recuperação de atletas. Então, quando a gente fala de abordagem nutricional na recuperação de atletas, algumas literaturas científicas elas trazem muito essa questão dos 4 R's relacionados às estratégias nutricionais, que são elas: reidratação, reabastecimento, reparação e o rest, né, que seria o descanso. Então a gente vai abordar cada aspecto desse aí, entendendo a importância da nutrição em cada ponto. Então quando a gente fala no reabastecimento, inicialmente, uma das principais reposições que precisamos fazer nesse aspecto de recuperação seria a reposição do glicogênio. Então, a gente deve lembrar que o glicogênio é a principal fonte de energia quando a gente está trabalhando com modalidades ali, né, com altas intensidades principalmente. Então, o glicogênio ele vai ser fundamental para que a gente pense nele nesse processo de reparação. E aí, quando a gente pensa nas estratégias nutricionais voltadas para a recuperação, né, para ressintetizar esse glicogênio, a gente tem que se lembrar primeiro, existem recomendações que abrangem as 24 horas do dia. Porém, a gente tem também estratégias associadas a momentos específicos que devem ser ofertados esse carboidrato, ok? De forma geral, de maneira mais generalista, o que importa mais é o que a gente consome nas 24 horas do nosso dia. Porém, a gente pode falar num nomezinho que a gente usa muito na nutrição, que é o Nutrient Time, que é exatamente o horário específico que vai ser administrado certas quantidades ali desses nutrientes ao longo do meu dia, certo? Então, as principais diretrizes nutricionais esportivas, elas trazem, pensando na reposição de glicogênio, recomendações tanto no aspecto pré-evento, ou seja, pré-treino, como também pós-treino. E aí você pode até me perguntar, Rodrigo, por que você está falando de recomendações pré-treino se você está falando sobre reparação, né? Se você está pensando em reposição. Se você está pensando em recuperação de atleta, não deveria pensar apenas no pós-treino? Não, pessoal, vamos lembrar o seguinte, quando a gente pensa na nutrição, eu sei que a gente tem muito dessas perguntas, o que comer antes do treino, o que comer depois do treino. Então a gente tem o hábito de pensar muito em horários específicos. Mas lembre-se que o nosso pré-treino de hoje, na verdade, é o meu pós-treino já de ontem, certo? Então a nutrição ela deve ser pensada em todo o dia e não apenas em pequenos segmentos ali do nosso dia, que é importante de fato. Porém, a gente pode pensar em estratégias associadas também a curtos espaços na distribuição ao longo do dia. Então vamos supor aqui que a gente tem um indivíduo que vai treinar ali de meio-dia, ok? Então as recomendações que antecedem em aspecto de carboidrato, ele vem exatamente pré-exercício, ali na ordem de 1 a 4 horas antes desse treino. Na ordem de aproximadamente 1 a 4 gramas de carboidrato por quilo de peso
do indivíduo. Então, essas estratégias, elas visam principalmente a manutenção da glicemia, como também a maximização dos estoques de glicogênio para serem usados durante esse exercício, certo? Um outro ponto importante é que vamos supor que o indivíduo ele também vai fazer uma segunda sessão de treinamento nesse mesmo dia. E quando a gente pensa no carboidrato, na reposição dele, quanto tempo demora para você ressintetizar todo o seu glicogênio? Vai depender muito, né, de quanto você exauriu desse carboidrato, mas que de forma geral, uma ressíntese de glicogênio ele vai durar aí aproximadamente de 24 a 48 horas, dependendo aí, né, dessa questão da nutrição do indivíduo. Então veja que se o indivíduo ele for treinar uma segunda vez no dia, ele tem pouco tempo. Então a gente precisa adotar estratégias que acelerem essa reposição, essa ressíntese desse glicogênio. E aí a gente tem recomendações que vão aí no pós-treino na ordem aí de 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso a cada 4 horas. E um ponto importante é que é interessante que esse carboidrato ele seja aí de alto índice glicêmico, já para que essa glicose ela chegue logo na sua corrente sanguínea e, consequentemente, você consiga ressintetizar esse carboidrato, ok? Um outro ponto associado a essa recuperação de atletas está relacionado à recuperação hidroeletrolítica. Vamos lembrar que a água ela é fundamental para a nossa função metabólica, função transportadora, controle de temperatura corporal, função estrutural, e eu trouxe aqui uma função mecânica também muito importante quando a gente pensa nessa questão de recuperação, né? Que é essa proteção e prevenção de lesões e fraturas, adicionando flexibilidade e elasticidade aos tecidos, né? Mostrando a importância da água e da reparação, né, desse nutriente, desse alimento aí no caso, que vai nos ajudar. Lembre-se que durante a prática do exercício, né, os indivíduos eles perdem muita água pelo suor principalmente, né? A literatura ela mostra aí que os indivíduos eles chegam a suar cerca de 300 ml até quase 2,5 litros, né, de suor aí produzido a cada hora de exercício praticado. Evidentemente que vai depender muito da intensidade, de volume de treino, condições individuais, condições ambientais também, né? Mas isso é algo que realmente chama a nossa atenção por essa alta quantidade. E aí a gente deve, evidentemente, repor essa quantidade hídrica e também eletrolítica, né? Afinal, no suor também perdemos íons, né? Eletrólitos, principalmente sódio, né? Que é perdido, podendo ocasionar, aí, dependendo das condições, uma chamada hiponatremia. E a hipertermia associada à desidratação também podem contribuir principalmente para isso aqui, uma ressíntese deficiente de glicogênio durante a recuperação. Lembre-se, né, lembrar um pouquinho aí da bioquímica, quando a gente pensa no glicogênio, lembre-se que a cada grama de glicogênio armazenado vai junto o quê? 3 gramas aproximadamente de água junto. Então vejam a importância também da hidratação no processo da ressíntese do glicogênio muscular, ok? Uma informação que nós temos na diretriz internacional é que a perda de peso por desidratação em mais de 4% do peso corporal pode levar aí a doenças causadas pelo calor, exaustão pelo calor, insolação e possível morte. Então, é possível avaliar esse grau de desidratação que o atleta ele tem durante a prática, né, durante a sessão de treinamento. E a gente faz um cálculo que é bem simples, que é a chamada taxa de sudorese, que é exatamente você pesar o indivíduo antes e após o exercício para saber exatamente o quanto de peso ele perdeu. Rodrigo, mas ele não perdeu gordura? Não. Nessa sessão única de treinamento, o peso perdido é meramente água que a gente está falando, certo? Então, a partir dessa medição que nós podemos fazer pela taxa de sudorese, a gente sabe exatamente o quanto precisamos repor, né, para esse indivíduo. E hoje, né, a gente sabe que também a desidratação, ela influencia outros aspectos. Olha só que interessante esse estudo. Ele mostra aqui que a perda de água associado à baixa ingestão de água vai provocar uma desidratação celular. E olha só que isso aqui é a consequência disso. Inibição da via mTOR, né, uma via importantíssima para a síntese de proteína, né, principalmente síntese proteica miofibrilar, e também associado a essa desidratação celular
a uma deficiência de contração dos miócitos e também perdendo aqui, dando chances para um dano celular e até mesmo a morte celular. Ok? Então, a importância da hidratação nesse processo. Como orientação geral, o que é que nós temos em relação à recomendação hídrica, né? Então, hoje as principais diretrizes fazem a recomendação de um pós-treino de aproximadamente 150% do peso perdido nas 4 horas posteriores ali da sessão de treinamento, certo? Então, é uma recomendação que nós temos associado aqui, com um consumo de sódio juntamente. Bem, quando a gente fala em síntese e reparação muscular, então é um outro aspecto onde a nutrição ela vai atuar. Aqui a gente observa uma imagem, né, de um dano muscular ocasionado pelo exercício físico e a gente sabe que as proteínas elas vão ajudar nesse processo de reparação tecidual. Então, quando a gente pensa nessa questão do consumo de proteínas, a gente visa principalmente estimular essa via, né, que é uma das principais vias associadas à síntese proteica miofibrilar, que é a via AKT-mTOR. E a gente sabe que determinados nutrientes podem estimular essa via. E quando a gente fala de nutrientes que estimulam essa via, a gente pode citar principalmente as proteínas, em especial um aminoácido chamado de leucina. Então, essa leucina ela é fundamental para estimular o início desse processo de tradução, né? Da via de produção proteica. Em relação às recomendações que nós temos, então, aqui eu trouxe um quadro para vocês, trazendo exatamente as principais recomendações de proteínas associados à questão de síntese proteica. Então, a gente vê que a quantidade que nós temos de recomendação, elas variam entre 1,2 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso ao dia. Então, essas são as principais quantidades. Hoje, algumas meta-análises, elas mostram uma recomendação ali de 1,6, já seria satisfatório para grande parte aí do público, ok? E quando a gente pensa nessa quantidade de proteína, é importante a gente mencionar também a qualidade, porque a gente tem que pensar que os aminoácidos que vão constituir essa proteína, né? Nós temos 20 aminoácidos proteinogênicos que são divididos em essenciais e não essenciais. Aqueles essenciais são aqueles que nós não produzimos no nosso corpo e ficamos dependentes dele na alimentação. Então, quando pensamos em qualidade proteica, devemos inserir proteínas, principalmente de valor biológico mais alto, que são aqueles que têm esses aminoácidos essenciais em maiores quantidades, né? E não tem limitações em relação a esses aminoácidos. E um ponto importante é a leucina. Então, a cada administração de proteína na dieta, é interessante que você tenha ali em torno de 2 a 3 gramas de leucina do quantitativo total para estimular essa síntese proteica miofibrilar, ok? Hoje a nutrição também fala muito sobre o Nutrient Time, né, que está relacionado com os horários específicos que você vai administrar esse consumo. Mas quando a gente pensa em proteína, muito se pensa na administração nas 24 horas, mas nós temos recomendações, né, que elas devem ser aí distribuídas uniformemente a cada 3 a 4 horas ao longo do dia. Bem, um outro ponto importante aqui que eu trago para vocês, associado à recuperação muscular, é o nitrato, né? Hoje a gente sabe que o nitrato está dentro dos recursos ergogênicos de alta evidência científica, né? Pensando ali na sua vasodilatação, promovendo essa vasodilatação e, consequentemente, o melhor aporte de oxigenação para a célula muscular, ajudando na produção de energia, mas a gente sabe que também o nitrato, olha onde ele pode ajudar também, pensando nessa vasodilatação, exatamente no dano muscular. Então, alguns estudos, eles mostram exatamente benefícios aí com o consumo do nitrato, né? O nitrato, a gente tem muito ele nas fontes alimentares, principalmente na beterraba, né? Então, o suco de beterraba, ele é bem conhecido exatamente por ser uma fonte de nitrato. O nitrato, por sua vez, ele é reduzido a nitrito e o nitrito lá no nosso endotélio vascular vai ser reduzido a óxido nítrico, que é um gás provocando essa vasodilatação, ok? Então, alguns estudos mostrando exatamente
a melhora da recuperação muscular, principalmente no quesito dor muscular, usando o suco da beterraba. Outra coisa importante quando a gente pensa em síntese de proteína e reparação do tecido muscular é que a gente deve promover um superávit calórico para ajudar nessa reparação tecidual. Então, na nutrição, a gente sabe que por mais que, se a gente for pensar no indivíduo lesionado que não está fazendo atividade física naquele momento devido à sua lesão, o fato dele ter lesão e ter associado aí uma baixa na sua atividade física, no seu gasto calórico, a gente sabe que é relatado que o gasto energético ele pode ser maior na ordem de 20% durante essas fases iniciais, especialmente quando a gente está trabalhando com indivíduos e com lesões mais graves, ok? Então é algo a ser pensado aí na abordagem nutricional, o maior aporte de calorias durante essa fase também. Um outro ponto que nós podemos citar é o suporte à recuperação mental e do sono. Algumas literaturas trazem que atletas eles sofrem sintomas de insônia e quando a gente fala desses sintomas, a gente deve associar as principais causas aqui, que no caso pode ser o aumento de latência do sono, a fragmentação do sono, um sono não restaurador ou até mesmo uma fadiga diurna excessiva. E hoje a nutrição ela tenta exatamente buscar os principais alimentos, nutrientes que poderiam contribuir com esse aspecto na melhora de um desses sintomas associados à insônia. Mas o que infelizmente que nós temos é que falta evidências aí para atender essas demandas, principalmente quando a gente fala desse público atleta, ok? Porém a gente tem alguns estudos que eu trouxe aqui. Talvez a nutrição já deva conhecer bem essa história do kiwi, não sei se vocês conhecem, mas existe um estudo na literatura que fala que o consumo de 2 kiwis 1 hora antes de dormir, durante 4 semanas, pode melhorar o tempo total de sono e a sua eficiência. Então, quando a gente olha aqui os resultados do estudo, a gente percebe aqui que o tempo total melhorou de forma significativa, até mesmo a eficiência do sono melhorou de forma significativa com o consumo desse kiwi, certo? A gente até vê aqui em cima, não deu significativo, mas a latência do sono também melhorou, que é exatamente aquele tempo que você demora a pegar no sono. Então, no aspecto significativo não deu, mas no aspecto clínico podemos dizer que isso foi positivo, Porém, pessoal, quando a gente analisa um pouco mais de perto a qualidade metodológica desse estudo, a gente percebe que temos alguns problemas metodológicos, principalmente associado a um pequeno n, que muitas vezes isso aqui vem muito baixo, e um outro ponto é que está lá no finalzinho do artigo um conflito de interesse com a empresa que fabrica kiwi, certo? Então, coincidentemente, o estudo que ele trouxe, patrocinado pela indústria do kiwi, trouxe benefícios, Então, é algo que precisamos analisar e ter uma pulguinha atrás da orelha em relação à eficiência metodológica do estudo. De forma geral, pessoal, quando a gente pensa nesse suporte à recuperação mental e do sono, nós temos algumas recomendações práticas nutricionais que devem ser, que podem ajudar nesse sentido, como uma dieta rica em fibras, grãos integrais, frutas e vegetais, o controle do peso corporal, alguns chás com poderes sedativos que podem ajudar nessa questão do sono, como camomila, passiflora, valeriana, erva doce, podem ajudar. Evitar também excesso de ingestão de água próximo ao horário de dormir, para que justamente você não precise levantar toda hora e quebrar esse ciclo do sono, que é importante na reparação também. E evitar álcool e cafeína. E aí eu destaquei a cafeína porque ano passado saiu essa meta-análise sobre o consumo de cafeína, que recomenda aqui que a sua última xícara de café seja 9 horas antes de dormir, para que exatamente isso aqui não influencie aqui na eficiência do sono, assim como o seu tempo de sono. Eu sei que é difícil isso para muita gente, mas isso é o que sugere essa última meta-análise sobre o efeito da cafeína. Um outro ponto, em recomendações práticas, é adotar a higiene do sono, criar uma rotina de sono, evitar dispositivos eletrônicos próximo ao horário de dormir, um quarto fresco, escuro e silencioso é o que nós temos de recomendações.
Eu trouxe aqui alguns pontos, né, que eu botei como título Suporte Nutricional sob investigação, visto que a gente ainda tem pouca evidência sobre, mas já tem material falando sobre o assunto. Então eu trouxe aqui alguns pontos, né, que a nutrição ela vem investigando, mas é aquela coisa de faltar ainda evidências para a gente bater o martelo sobre a real eficácia dessas estratégias nutricionais. Então a gente tem hoje na literatura investigações sobre o suco da cereja azeda, ou extrato da cereja azeda, que pode melhorar tanto essa questão da dor muscular, como também a qualidade do sono. A gente tem também o extrato de romã, a gente tem a famosa curcumina, né, presente ali no açafrão, na cúrcuma, que está associado à melhora, né, desses aspectos de dor muscular, pelo seu efeito anti-inflamatório, antioxidante. Nós temos estudos aqui com suco de melancia, com a sua utilização ali de uma substância chamada de citrulina, e essa citrulina teria uma eficiência parecida com nitrato, provocando vasodilatação. Nós temos também o famosíssimo ômega 3, com seus efeitos anti-inflamatórios, e a própria creatina também, que poderia, né, a gente sabe da creatina pelos seus efeitos ergogênicos, muito bem elucidados, porém, quando a gente pensa em creatina também para recuperação muscular, é mais no sentido de fornecer energia de forma rápida para ajudar nesse processo de reparação tecidual. Porém, como eu falei para vocês, né, a gente ainda não tem aquele martelo batido em relação à quantidade, a quem melhor se beneficiaria com essa utilização. Então, a gente ainda está caminhando aí para saber exatamente um pouco mais sobre essas outras estratégias, ok? Então, é isso.